Eu sou Ingrid e hoje nós chegamos ao maior milagre da história. É isso mesmo. Para encerrar nossa série dos maiores milagres de Jesus, vamos encerrar com o maior milagre da história. Então vem comigo para mais uma meditação no dia de hoje. A cruz parecia o fim, o céu ficou em silêncio, a esperança parecia enterrada. Jesus foi crucificado. O corpo foi colocado no túmulo. Uma grande pedra foi enrolada e tudo parecia terminado. Mas Deus, gente, ainda estava escrevendo a história. Isso é muito forte. Então fica comigo, não desiste desse vídeo, não desiste de ouvir essa meditação de hoje, que é muito forte. Entre a cruz e a ressurreição houve silêncio. Foi numa sexta, então sábado foi de dor, de confusão. Os discípulos não entendiam nada do que estava acontecendo. E talvez você conheça esse tipo de silêncio, né? Esteja passando por esse tipo de silêncio na sua vida. Quando parece que não tem ninguém ouvindo, que Deus não vai te responder. Quando a promessa de Deus parece que não vai se cumprir na sua vida. E parece até mesmo que não tem mais jeito, que está perdido. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência, né? Às vezes significa preparação, assim como o silêncio de Deus foi para Jesus durante aqueles dias. No primeiro dia da semana, bem cedinho, né, as mulheres foram ao túmulo. Para quê? Para cuidar do corpo, porque eles não deixaram elas cuidarem após descer da cruz. Mas elas não esperavam um milagre. Elas ainda estavam em luto. Elas não esperavam, mesmo Jesus avisando. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio. E um anjo declarou: Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Aleluia. Quer dizer, ele havia dito que ia ressuscitar. E eles não lembravam, eles não lembravam do que Jesus falava. Essa frase mudou a história da humanidade, gente. A cruz não foi a derrota, a cruz foi o plano de Deus. A morte não foi o fim, foi a passagem. Jesus não apenas morreu por nós, ele venceu por nós. Tem uma grande diferença. Se ele tivesse permanecido no túmulo, seria apenas mais um líder religioso, como a gente vê muitos hoje. Mas ele se levantou, e se levantou, provou que o pecado foi vencido, o inferno foi derrotado e a morte perdeu a sua autoridade. Glória a Deus por isso. Ele apareceu para Maria Madalena primeiro, a importância da mulher na história. Aos discípulos depois, a Tomé que duvidava, ele mostrou as marcas. Não como sinal de fraqueza, mas como prova da sua vitória. As cicatrizes não desapareceram, não sumiram. Ele poderia fazer sumir, mas não sumiram, ele deixou. Elas se tornaram um testemunho. Isso é muito profundo, isso é muito forte. A ressurreição não apaga a dor. Quando Jesus saiu do túmulo, ele não estava apenas vencendo a morte física, ele estava abrindo o caminho da salvação. A ressurreição é a garantia de que nossa fé não é vazia, nossa esperança não é ilusão, nossa eternidade está segura. Amém. Porque ele vive, nós também viveremos. Posso crer no amanhã. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio na sua vida, uma perda difícil, um processo lento, uma promessa que parece enterrada. Mas a ressurreição nos ensina: Deus age mesmo quando não vemos. O terceiro dia sempre chega. Quer dizer, a luz do túnel, né, sempre chega. A pedra que colocaram na frente do túmulo de Jesus não foi o fim, e não é o fim. O túmulo vazio é a prova de que Deus transforma finais em começos. A ressurreição, gente, não é apenas sobre o passado, é sobre o seu presente, é sobre o seu futuro. Existe vida além da dor, existe eternidade além da morte e existe esperança que não acaba. Jesus vive e essa é a maior notícia da história. Aleluia. Se você crê que Jesus ressuscitou, escreva nos comentários.
Ele vive. É muito forte isso, gente. Que a vitória da ressurreição fortaleça a sua fé, que o túmulo vazio renove a sua esperança e que você nunca esqueça, a morte não tem a última palavra, Jesus tem. E aqui é lugar de fé, profundidade e transformação pela palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, multiplicando o pão da sua mesa. Que Deus te abençoe.